jovens, né? Sim, o menino e a menina, desde da pré-adolescência hoje em dia, eles têm uma obrigação de entrar numa sociedade de consumo. E nesse consumo entra o comportamento de rebeldia e de demonstração de poder. E para um jovem ainda imaturo, maturando sua personalidade, portar um cigarro é um sinal de poder. É um desafio para os padrões da família e da escola. Amadeu, sinal de poder? Sim, ainda é. Você vê, por exemplo, o menino que no shopping, né, ele faz toda uma encenação, uma coreografia para acender um cigarro. Ele olha em volta, ele escolhe a posição, faz caras e bocas, abre o maço, escolhe como que ele vai dar a primeira tragada e tal, e vai descobrir como é que ele vai soltar a primeira fumaça, com argolinhas, um jato direto. Tem todo um erotismo também em relação a isso. E um poder. Nesse momento, eu sou o protagonista. Nesse momento, eu sou o ator principal. Na medida que eu começo a trabalhar na família e na escola, a autoestima dele, valores sociais, que ele pode ter poder e autoestima, sem precisar do cigarro ou de um copo de cerveja, eu estou fazendo prevenção, sem ter que falar em droga. Então, cuidar da autoestima dele, dessas relações sociais, é o melhor preventivo. Como é que a gente faz isso? Você começa a fazer prevenção. Comum usar arte, né? Esporte para isso. Tudo isso é válido. Você pode começar a fazer prevenção à droga, qualquer droga, aos 2 anos de idade de uma criança. Quando você ensina uma criança a tomar banho sozinho, né, você está trabalhando a autoestima dela. No começo você vai lavar só a barriga e a mão, né? Um sabonete todo só para lavar a barriga, né? Mas como você começa a falar, lavou o pé, esqueci. Lavou o joelho, não, esqueci. Lavou o bumbum, esqueci. Quando você introjeta essa imagem corporal, que ela tem um corpo humano, e começa a saber os seus pedaços, as suas partes, ela começa a cuidar disso daí, pela higiene. Esse é o começo de aprender autoestima. Você delegou uma responsabilidade, sim, ela exatamente. Se sente importante. Sim. Quem tem autoestima, cuida de si próprio. Uhum. Então, se a gente pensar assim, vamos caminhar, por exemplo, para a escola delegar responsabilidades, sim, dar autonomia sim, aos estudantes, sim. É uma forma de prevenir. Erro muito clássico que a gente comete é sempre achar que o nosso filho ou o nosso aluno é mais infantil do que realmente é. Todo pai comete esse erro. Não é hora ainda, eu esperar mais tarde. Se nós delegarmos responsabilidade, darmos a ele a mão para ele subir um degrau a mais na escala de maturidade, nós estamos fazendo prevenção, sem ter que falar em drogas. Professor Amadeu, é possível fumar e não ser dependente? Sim, é. Alguns fumam e detestam, passam muito mal. Ele fuma, faz aquela coreografia que eu citei no início, né? E corre para o banheiro que está quase vomitando. Ou vai vomitar lá. Uhum. Então, ele está ainda naquela fase de lua de mel, achando que aquilo que está fumando é para os outros, não é para ele. Na hora que ele se maturar de que não precisa fazer isso para aparecer para os outros, ele deixa de fumar tranquilamente. Então, é possível sim, alguns tentam até fumar e tem gente que não consegue fumar. Eu experimentei 3 cigarros na minha vida e passei tão mal, que nunca mais tentei. Eu tentei ser um viciado em cigarro aos 9, 10 anos, né? Não consegui. Tem alguns que geneticamente e fisiologicamente não conseguem fumar de maneira nenhuma. Agora, tem aqueles adultos que fumam todas as vezes que sentam em um bar e vão beber, eles fumam. Falam, mas eu não sou dependente, eu só fumo quando eu sento para tomar alguma coisa. Essa pessoa é dependente? Esse uso é nocivo ou não? Ele pode ser dependente de várias coisas. Primeiro, da própria nicotina, do alcatrão. Segundo, pode ser dependente de uma situação social de que ele precisa de uma companhia. E o cigarro é companhia para algumas pessoas com dificuldade no relacionamento. Por outro lado, o cigarro ele também é uma maneira de escolher as companhias. Não é qualquer pessoa que senta numa mesa e que tem alguém fumando. Não é qualquer restaurante que você encontra um lugar para não fumante. E tem gente que vai embora. Então, o cigarro tem uma conotação social de relacionamento bem feito ou mal feito, socialmente falando. E aí, nesse caso, a pessoa pode estar escondendo várias coisas por trás Sim, daquele por hábito. trás da brasa de um cigarro, eu posso ter inúmeras outras dependências, além daquela óbvia da nicotina.
uma dependência de poder ou de necessitar de espaço social ou de buscar ajuda para alguém. Quando a gente consegue perceber alguém fazendo uso da nicotina dessa forma, que pode ser uma forma a predispor a dependência futura, dá para fazer uma intervenção? Sim. Primeira coisa numa intervenção que a família pode fazer, ou a escola, os amigos, né? Eu faço isso com meus alunos, por exemplo, né? Falo, olha, o que eu gosto em você é de você, não é do seu cigarro. Então, eu gosto de você sem o cigarro. A nossa relação não precisa do cigarro para nos separar. Então, a partir daí é que se mantém um contato com o filho. E é a partir daí que se mantém um contato com um amigo que queremos ajudar, sugerindo que, por exemplo, ele diminua o consumo de cigarro até chegar a parar. Eu não vou rejeitar uma pessoa porque tem uma droga ou tem um cigarro. Eu vou simplesmente dizer que o que eu gosto nela é dos valores dela. É a personalidade, o carisma, o interesse, os projetos, e que nada disso precisa do cigarro para ter um complemento. Separar o uso do usuário. Exato, exato. Uhum. Agora, o tabagismo é o fator mais importante de risco para várias doenças, né? As pulmonares, as cardíacas, as que têm a ver com a circulação. Os profissionais de saúde, o argumento da saúde, olha, você está usando o principal fator de risco para ter um problema lá na frente de saúde. É o argumento mais forte para combater o tabagismo? Sim, não é o argumento mais forte e não deve ser exagerado. Você fazer prevenção pelo medo é uma coisa extremamente errada. Então eu vejo com os alunos dos colégios que nós damos assessoria, né, que falam assim, mas não está avançando a ciência? Falaram que o cigarro dá câncer. Então eu estou com 10 anos, 11 anos, né, está avançando a ciência, vou fumar, ter o prazer do cigarro pelos próximos 5, 6, 10 anos. Aí a ciência desenvolve a cura para o câncer, me cura do câncer, eu tive o prazer e não vou morrer de câncer. Esse raciocínio é equivocado. A melhor conduta é você mostrar outras possibilidades de prazer que não aquela do álcool ou do cigarro. O cigarro é incompatível com estados de qualidade de vida, com exercício físico, até com a própria sexualidade. Quem já tentou sexo com diferentes parceiros, né, sabe que é uma diferença fazer sexo em pessoas que bebem muito ou que bebem pouco, ou que fumam muito ou que fumam pouco. O desempenho motor é diferente. A respiração e o desempenho físico é diferente. E quando você discute essas questões no plano fisiológico, sem ter que apelar para a morte, para a caveira, para cadáveres e os cânceres da vida, isso é muito mais significativo para o menino, para o adolescente. Ele confia muito mais numa mensagem, muito mais direta, centrada em saúde e em ciência, do que numa desgraça de um câncer qualquer. Isso não é uma boa conduta. E para a pessoa, então, parar de fumar, como o senhor falou de várias causas aí, que não são só a dependência à nicotina, o trabalho não pode ser só um trabalho físico, né? É preciso também um acompanhamento psicológico para que a pessoa consiga ficar sem o cigarro. Exatamente. Para fazer prevenção a qualquer droga, eu tenho que ter como princípio filosófico não a psicopatologia e não a farmacologia, mas sim a psicologia do desenvolvimento. Em que fase, em que idade cada criança pensa o quê? Nessa idade do meu filho, nessa idade desse aluno, como é que ele está formando seus conceitos de ciência, de valor social e de participação comunitária e familiar? Se eu souber isso, eu vou saber como estimulá-lo. E como falar contra a droga, sem dizer que a droga vai matá-lo, que por isso ele tem que ficar longe da droga. Esse é o conceito mais moderno de prevenção. Prevenção é o discurso da vida e da saúde, e não da morte. Muito bem. Muito obrigada, viu, professor Amadeu, pela sua participação aqui. Eu convido o senhor agora a assistir uma reportagem com a gente sobre uma iniciativa que dá resultado, o ProERD. Ele é um programa aplicado por policiais em muitas cidades do país. Se você não conhece, preste atenção, porque essa pode ser a parceria que você precisa para começar um programa de prevenção. Morro das Pedras, região oeste de Belo Horizonte. Uma comunidade que convive com o crime. Aqui, a violência das ruas muitas vezes chegou à sala de aula. Indisciplinas, evasão escolar e também invasão dos estabelecimentos de ensino da região, né,
por menores que abandonavam a escola. Por isso, o sargento Adriano, acostumado ao trabalho de repressão, decidiu ser voluntário na prevenção. Em encontros com os estudantes, ele conversa sobre as drogas. A lição para essa turma é sobre o cigarro. Se você fumar, os venenos contidos no cigarro podem afetar a sua aparência. O policial segue a cartilha do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Ele foi criado nos Estados Unidos e hoje é aplicado em muitos lugares do Brasil. Kari entendeu bem os riscos do tabaco. Porque o cigarro você pode ter câncer nos pulmões, pode ter várias perdas de dentes. E não é muito bom você usar o cigarro. O projeto prevê a realização de 10 palestras por semestre. A intervenção de forma contínua gera discussões que os alunos levam até para casa. Eles começaram a preocupar com isso, então trouxeram relatos sobre questionamentos que fizeram com os pais, com parentes, amigos. Nas conversas, também noções de cidadania, como exercer direitos e cumprir deveres, pensando no bem de todos. Isso mudou o comportamento dos estudantes. Eles se entrosam melhor, eles se desenvolvem melhor, isso tudo com a ajuda, né, do PROERD, que veio, né, num momento muito bom, que é essa fase mesmo de transição, de movimento, de descobertas, e que eles são muito interessados e às vezes falta um pouco de conhecimento, né, sobre o que é realmente, o que são as drogas, o que elas, né, fazem com as crianças. Esse é o principal mérito do programa, atuar com pré-adolescentes agindo antes que o problema apareça. A faixa etária entre 9 a 12 anos é uma faixa etária onde comprovaram que essas crianças ainda não tiveram envolvimento com droga. Então, sendo um trabalho de prevenção primária, né, nós esperamos ser um trabalho de base para quê? Para evitar, né, que essas crianças envolvam com drogas. Tayla decidiu cedo, graças aos bons papos com o policial. Quando a gente fica fora das drogas, a gente já tem mais oportunidade de ter vida boa, ficar longe da violência das pessoas com isso. O meu futuro, eu pretendo ficar longe das drogas e para os meus colegas o mesmo, mas eu quero o melhor para eles porque o meu já tá bom. Tá aí o policial militar como um educador social. O programa, como nós vimos, foi criado nos Estados Unidos e hoje é aplicado em mais de 50 países. Então procure pelo PROERD do seu município, pode ser o começo de uma bela iniciativa. E para descobrir outras boas ideias de prevenção ao uso de drogas, nós vamos nos encontrar de novo na próxima quinta-feira. Até lá, aproveite os conteúdos no ambiente virtual de aprendizagem na internet. Você entra no site www.portalminasaude.com.br. No login, você coloca o número do seu CPF, a senha é SAÚDE. Só fazendo esse processo, você vai efetivar a sua matrícula no curso. E lá tem muito mais o que aprender. Então, eu te espero na semana que vem. Até quinta-feira. Tchau. We'll be right back.